Olá, gente. Nós vamos trazer aqui hoje uma atualização sobre as alterações laboratoriais nos pacientes que já foram previamente identificados como sendo diabéticos e que posteriormente foram infectados pela Covid-19. Ou seja, a gente vai ver uma influência do diabetes mellitus tipo 2 e do controle glicêmico no prognóstico desses pacientes infectados por Covid-19. Então a gente vai pensar a Covid e o diabetes dentro da patologia clínica, tá ok? Então a gente sabe, né, que a Covid, ela é uma pandemia, né, ela foi declarada como pandemia em março de 2020 pela OMS, e nós temos a própria diabetes como sendo já uma pandemia muito mais antiga, né? E a gente percebeu no decorrer da pandemia que o diabetes era um fator de risco para esse paciente que era infectado pela Covid-19. E alguns dados foram bem interessantes. Por exemplo, o paciente com diabetes ele tinha 2 vezes mais risco de internação e 3 vezes mais risco de morrer do que um paciente não diabético infectado pela Covid. Além disso, a mortalidade era de 7,3% entre os pacientes diabéticos internados com Covid, ou seja, um quadro de Covid grave, enquanto que a mortalidade era de apenas 2,3% na população em geral. A mortalidade, em alguns estudos, chegou a 81% dos pacientes diabéticos internados por Covid. E esses pacientes diabéticos, eles também tinham maior morbidade, eles tinham 2,3 vezes mais propensão à síndrome do desconforto respiratório e 2,2 vezes mais, eles estavam 2,2 vezes mais sujeitos à internação e uso de ventilação mecânica. E o problema é que a ventilação mecânica se demonstrou um agravante nesses pacientes, porque boa parte, né, um grande percentual, evoluía para óbito. E aí percebemos também que as complicações elas se davam em vários órgãos, porque olha o que acontece, o paciente diabético ele tem um aumento da enzima conversora de angiotensina 2 com um mecanismo de proteção contra a diabetes, mas é exatamente o receptor da ECA que o COVID vai utilizar para infectar o meio intracelular. Ou seja, vai fazer a utilização daquilo que era adaptação positiva para o diabetes para infectar esse paciente. Então, esse paciente geralmente ele tem uma carga viral muito maior. Apesar de que os estudos ainda não conseguiram relacionar a relação da carga viral com a gravidade do quadro, mas esses indivíduos eles eram mais facilmente infectados devido à expressão desses receptores de ECA2. No pâncreas endócrino e exócrino, quando eles eram infectados, esse indivíduo ele diminuía a liberação de insulina e diminuindo a liberação de insulina, ele se tornava hiperglicêmico, podendo evoluir para cetoacidose metabólica, estado hiperosmolar hiperglicêmico e um diabetes 2 de longa duração. Mesmo quando ele se recuperava, ele permanecia com um quadro agravante da doença. E mais, a gente percebe que esse indivíduo com diabetes mellitus tipo 2, ele apresentava quadros característicos de um paciente de diabetes mellitus tipo 1, mostrando a gravidade do quadro. Daqueles pacientes com diabetes que eram internados com Covid, 70% tinham que fazer a utilização da insulinoterapia. Dentre as complicações pulmonares, quando a Covid infectava lá os pneumócitos, esses indivíduos eles evoluíam para a pneumonia, para a síndrome do desconforto respiratório e para a ventilação mecânica, que a gente já falou que era um quadro de gravidade que mostrava um elevado percentual de mortalidade. Dentro das complicações cardiovasculares, esses indivíduos eles tinham distúrbios de hemostasia, com perda da capacidade de vasodilatação, diminuição da atividade fibrinolítica e perda de antiagregação plaquetária. Em conjunto, esses dados favoreciam a formação de trombos, e a gente sabe que o trombo, quando ele está caminhando ali na corrente sanguínea, ele pode parar, né, em qualquer vaso, obstruindo, gerando isquemias. Pode gerar tromboembolismo pulmonar, pode gerar AVC, pode gerar infarto agudo do miocárdio, ou seja, vai gerar falência de órgãos. Então, pensando nesse quadro do paciente, a gente já começa a suspeitar de que algumas alterações laboratoriais também vão ocorrer. E elas foram percebidas nesses diversos estudos utilizados para a gente fazer essa aula. E dentre essas
análise, a gente viu que esse paciente ele evoluía para hiperglicemia, o que já era esperado, né, uma vez que esse paciente era um diabético, mas ele descompensava e por isso ele apresentava aqueles quadros de cetoacidose e hiperglicemia. O pâncreas exócrino também era afetado, por isso tinha aumento de enzimas pancreáticas, como amilase e lipase pancreático. Esse indivíduo tinha o aumento da hemoglobina glicada, mostrando um quadro persistente, né, da diabetes, do descontrole glicêmico. E ele tinha marcadores inflamatórios elevados, como um aumento de leucócitos, um aumento de neutrófilos e um aumento da proteína C reativa, mostrando danos celulares, né, aí nesses pacientes, uma vez que essa enzima ela é intracelular, então ela marca rompimento, né, de células, lise celular. Contudo, esses pacientes eles tinham uma linfocitopenia, ou seja, eles tinham uma diminuição da quantidade de linfócitos, que é a principal célula de combate ao vírus, né? E essa linfocitopenia ela era mais acentuada, acho que seria a melhor palavra, no diabético. Ou seja, apesar de indivíduos diabéticos e não diabéticos terem a linfocitopenia, o diabético ele tinha um aumento exagerado, né? Uma diminuição exagerada, na verdade, aí, dessa quantidade de linfócitos. Dentro dos distúrbios da coagulação, a gente percebia como principal parâmetro o dímero D elevado. Então, o dímero D ele é um marcador, né, de coagulação sanguínea. Ele é resultado da atuação do sistema fibrinolítico, mas que mostra que a gente está com um estado de hipercoagulabilidade. Então, ele marca essa formação de trombos nesse paciente, que, como a gente já falou, pode levar à falência de órgãos. Além disso, a gente vê danos ao miocárdio, como por exemplo, pela dosagem de troponina cardíaca. Dentre os marcadores hepáticos e renais, o que se percebeu é que no momento da internação ainda não existia danos a esses órgãos nos pacientes diabéticos. Contudo, no evoluir da internação, esses marcadores iam mostrando um agravamento do quadro, tanto hepático quanto renal. Especificamente nos danos hepáticos, a gente percebia aumento da bilirrubina total, aumento de AST e ALT, mostrando danos ali aos hepatócitos. Esses pacientes eles tinham um aumento do triglicerídeo, mostrando aí uma alteração do funcionamento, né, do fígado, e eles tinham diminuição de albumina circulante. Dentre os marcadores renais, a gente via também alterações aí tanto na ureia, quanto no nitrogênio e quanto na creatinina, mostrando aí que o paciente ele tinha um quadro de filtração descompensado, né, uma falência renal, uma vez que a gente tem aí a ureia como um marcador precoce da lesão renal, né, e a creatinina que a gente pode usar lá na fórmula de clearance de creatinina, né, mostrando que a taxa de filtração está diminuída. Portanto, o que a gente conclui é que nesse conjunto, o paciente com diabetes e COVID, ele tem problemas em diversos órgãos, em fígado, em rim, em pâncreas, em pulmão, em coração. Ele tem trombose, então ele tem risco, né, ele tem hipercoagulabilidade, na verdade, então ele tem um risco de trombose, ele tem risco de AVC. Então, um quadro extremamente grave, extremamente amplo, e que acomete o indivíduo como um todo, sistemicamente. Então, tratar a COVID não é tratar uma pneumonia, não é tratar um quadro respiratório, mas é tratar o indivíduo como um todo. Gente, então é isso que a gente tinha para conversar hoje. Obrigado, tá ok? Qualquer dúvida, vocês mandam um e-mail aí. Um abraço.